Gostaram bastante de mais um pouquinho sobre provas? Bom, hoje a gente vai começar na verdade a gente vai continuar falando sobre provas. Vamos tratar sobre provas periciais, sobre inspeção judicial e sobre prova testemunhal, que são as provas mais complexas que nós temos em um processo, principalmente a prova pericial. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso trabalho da segunda unidade, que eu mandei para vocês nesse final de semana, mas só pra gente elucidar qualquer dúvida que tiver, para que isso fique claro para todo mundo. Como vocês sabem, diante do distanciamento social e do isolamento, principalmente na cidade do Recife, todas as atividades presenciais estão suspensas temporariamente. E não seria diferente dentro dos nossos tribunais. Hoje em dia nós temos sessões, os nossos tribunais não estão parados, eles estão em pleno funcionamento, tanto em relação a atos ordinários, como despachos, peticionamentos, etc. Mas os seus julgamentos também vêm acontecendo de forma remota. Porém, como é de forma remota e por não ter uma ferramenta hábil para que todos possam participar, esses julgamentos eles vêm sendo feitos internamente dentro das turmas. Nessa perspectiva, o que acontece? O nosso projeto inicial de vocês irem até o fórum, assistir uma sustentação oral para a segunda unidade, fazer todo esse acompanhamento do processo e a gente analisar aquele processo específico, ele fica prejudicado, já que a gente não tem essa importante participação de vocês lá dentro desse caso. E a sustentação oral é um ato muito específico, então eu não conseguiria reproduzir isso para vocês com a mera leitura de uma ata ou de uma sessão de julgamento, na verdade. Então, é preciso que a gente modifique para que vocês possam ter uma realidade mais próxima através de outras ferramentas. Pensando dessa forma, eu escolhi para vocês 3 filmes, que foram os que eu coloquei para vocês lá na identificação do trabalho, que é Código de Conduta, Herói de Honra e Preto e Branco. Deixa eu conferir. Foi Código de Conduta, Questão de Honra e Preto ou Branco. Por que eu escolhi 3 filmes? Porque são 3 filmes com uma forma de tratar o direito diferente. Então, como vocês são seres únicos, cada um com suas peculiaridades, eu não quis impor a vocês um estilo de filme. Por exemplo, Código de Conduta é um filme que pode ser que algumas pessoas entendam como pesado. Então, por este motivo, não seria correto eu impor a vocês que assistam esse filme, apesar de entenderem dessa forma. Então eu dei a opção de 3 filmes para que vocês possam escolher. Professor, eu posso assistir os 3 filmes? Pode e deve. São filmes que são essenciais para a advocacia. Todo advogado já deveria ver. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que vários filmes, principalmente filmes muito antigos, são muito indicados para que os advogados assistam, porque eles tratam da realidade da gente de uma forma muito próxima. Porém, eu escolhi esses 3 por tratarem de uma temática muito forte e por poderem trazer de formas diferentes problemáticas muito atuais. Então, vocês podem assistir os 3 sim, mas para o nosso trabalho vocês precisam escolher um deles. E aí, depois de assistir este filme, vocês vão poder responder o nosso questionário lá dentro do Google Classroom. Dentro da atividade, vocês vão encontrar 4 arquivos. Os 3 trailers de cada filme, para poder vocês darem uma olhadinha e verem qual o filme que vocês vão escolher. E o 4, que é o questionário do formulário Google. E aí, este questionário é que deve ser respondido e entregue. Então, a resposta de vocês vai ser no questionário. Vocês não vão anexar para mim nenhum documento, vocês não vão anexar nenhum relatório. Todas as respostas de vocês do trabalho vão ser dentro daquele questionário, ok? E ali eu vou analisar a resposta de vocês
e vou devolver. Lembrando que este trabalho vale 1 ponto para cada uma das nossas disciplinas, ok? Então, apesar de terem sido oferecidos 3 filmes para o trabalho, vocês vão escolher apenas um deles. E cada um de vocês pode escolher o seu filme. Não é a turma que tem que escolher um dos filmes, não. Cada pessoa vai escolher um filme, ok? Então, diante disso, vocês fazem o trabalho, eu analiso daqui, a gente vê aí a atribuição ou não de 1 ponto, ou atribuição parcial, né, de 1 ponto, e aí vamos analisando. Bom, esclarecido isso, eu espero que todos vocês respondam, espero que todos vocês participem. Para quem tem interesse, eu indico que assistam todos, apesar de o trabalho poder ser feito só por uma pessoa. E eu lembro a vocês que o questionário só pode ser respondido uma única vez. Então, tomem cuidado com as respostas de vocês e respondam especificamente o que vocês querem realmente responder. Porque depois que vocês enviarem o questionário, vocês não vão poder enviar novamente e eu não vou receber por e-mail, ok? Então, cuidado aí na resposta. Esclarecido isso, vamos para a nossa continuação das nossas aulas. E hoje nós vamos começar falando sobre provas em espécie. E quais são as nossas provas em espécie? A primeira delas é a prova pericial. Sempre quando a gente tem um processo, o juiz ele é obrigado a conhecer a lei, a conhecer o direito. Ele é obrigado a conhecer a legislação aplicável dentro do processo brasileiro, desde que ela seja em âmbito macro. Lembrando que, se for uma legislação municipal, específica, ou uma convenção coletiva, ou alguma coisa muito específica daquela área, o juiz não é obrigado a saber. Você tem que trazer para o processo essa informação. Mas as legislações originárias, as legislações complementares, a nossa Constituição, toda a parte do direito em si, de uma forma macro, ele é obrigado a saber. Porém, a gente sabe que dentro de um processo judicial, outras questões são tragas. Questões, às vezes, médicas, questões, às vezes, de cálculo, questões, às vezes, de engenharia, questões, às vezes, de arquitetura, questões ósseas, coisas que fogem do direito. Porém, lembra daquela máxima de que o direito não vai poder afastar o acesso à justiça? Lembra do princípio do acesso à justiça? Todas as pessoas vão poder demandar para que tenham seus direitos resguardados. E, para garantir isso, nós temos que dar formas de o magistrado entender aquele caso. Se a gente for partir do pressuposto de que ele pode julgar de acordo com o conhecimento comum dele, nós teríamos uma série de injustiças. E o nosso princípio tão forte da segurança jurídica, de que tudo foi analisado, de que tudo foi observado, ele ia ser infringido em vários aspectos. Então, para essas atividades que o juiz não domina, que não é da competência dele, que não é da expertise dele, ele pode utilizar de prova pericial. Acontece que a prova pericial, além de demandar a existência de um terceiro, que é o perito, ela também é cara e demorada. Então, a prova pericial deve ser muito bem analisada. Deve ser analisado se ela realmente é necessária ou se ela pode ser dispensada por outra prova. Por quê? Porque, independente de quem solicitou, quem perdeu vai precisar pagar essa perícia. Ainda que inicialmente isso seja diferente, ao final, quem for condenado vai ter que pagar essa perícia. E essa perícia é cara. E se essa pessoa que ao final for condenada for o autor, por exemplo, e ele for beneficiário da justiça gratuita, quem paga é o Estado. Então sai dos cofres públicos para pagar aquela perícia. Então é importante termos esse
cuidado, porque é um ônus que não vai cair só para as partes. Se as partes não puderem cumprir com esse ônus, o Estado cumpre. Por quê? Porque o perito não trabalha de graça. Ele precisa receber pelo trabalho dele. É um trabalho como outro qualquer. Então, se ali ele está prestando um serviço, ele precisa receber de acordo com aquilo que foi prestado. Então, por ser uma prova complexa, por ser uma prova demorada e por ser uma prova cara, deve-se analisar muito bem se ela cabe ou não no processo. No nosso slide, eu trouxe para vocês a definição de Didier em relação a essa prova tão específica. E eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês. É aquela pela qual a elucidação do fato se dá com o auxílio de um perito. Lembra que eu falei? Tem a intervenção de um terceiro, que no caso aqui vai ser o nosso perito. Ele deve ser especialista em determinado campo do saber. Ou seja, o nosso perito pode ser qualquer pessoa? Não. Ele deve ser um especialista naquela área que estamos discutindo. Então, se é um perito que vai tratar sobre... se é uma prova que vai tratar sobre o problema do coração, deve ser um médico cardiologista. Se ela vai tratar sobre a movimentação de um órgão ou de um braço, sei lá, ela deve ser através de um fisioterapeuta. Se ela for uma perícia de análise contábil, deve ser um contador que vai fazer essa análise. Se for uma perícia em relação à estrutura de um prédio, deve ser um engenheiro. Então, ele deve ser uma pessoa que tem conhecimento específico do que se está sendo discutido. Não pode ser qualquer pessoa. Nós temos perícias específicas por habilidades, por técnicas, por conhecimento. Então, é importante que o perito, o terceiro que vai se envolver nesse processo, ele tenha conhecimento específico sobre o tema que se está discutindo. E Didier continua, que deve registrar sua opinião técnica e científica no final do laudo pericial. Observe, quando o perito ele vai analisar o caso, ele pega todos os documentos possíveis e ele pode lhe solicitar mais documentos. E ele vai pegando tudo que tem possível ali para ele poder analisar. Quando ele finaliza, ele vai produzir um documento. Ele vai dizer o que aconteceu, como aconteceu, o porquê aconteceu e qual a conclusão dele. Mas tudo isso ele vai tirar das conclusões pessoais dele, do que ele entendeu? Não. Ele vai tirar de forma técnica, do que a técnica dele disse. Então, por exemplo, se for um problema do coração, ele vai dizer: foi um problema do coração que ocasionou um ataque cardíaco. Observa-se nos exames XXX que o autor nunca teve nenhum problema do coração e que o fato ocasionou no dia X e que nesse dia houve um rompimento da aorta e aí houve um sangramento muito forte que ocasionou hemorragia interna grave e o autor veio a falecer. Então, observe, ele deve expor a parte técnica da situação. Ele não vai fazer juízo de valor. Ele não vai dizer o porquê que ele acha que o autor teve um ataque cardíaco, ou porquê que ele acha que o autor chegou a este aspecto, não. Ele vai apenas informar o que aconteceu, como aconteceu e o final de tudo de forma técnica, independente de qual for a sua habilidade. E essa formação, essa conclusão dele é finalizada em um documento. Esse documento nós chamamos de laudo pericial. Então, voltando, o perito ele vai ter todas as informações e todos os documentos. Passado isso, ele vai analisar tudo o que aconteceu. Ele pode ouvir as pessoas, ele pode fazer algumas perguntas, ele pode analisar tudo. Depois que ele analisar tudo, ele vai responder às convicções dele.
E essas convicções dele, de forma técnica, são expressas em um documento, que esse documento chama laudo pericial. E Didier finaliza pra gente. O que poderá ser objeto de discussão pelas partes e por seus assistentes técnicos. O que eu disse para vocês lá no começo, quando a gente falou das provas? Que pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, todas as provas devem ser questionadas ou se deve dar a oportunidade de uma parte e da outra parte falar sobre ela. Então, após a confecção do laudo pericial e a apresentação em juízo, as partes poderão falar sobre ele. E, para falar sobre ele, elas poderão apresentar novas perguntas, elas poderão indagar, elas poderão apresentar um laudo do seu assistente e etc. E a prova pericial, ela vai acontecer assim. Vamos dizer que é um caso de problema automobilístico. Você comprou um carro e o carro está com defeito. Esse defeito, ele é técnico. Veja, o juiz entende do direito do consumidor, ele entende do direito civil, mas ele não entende de mecânica. Então ele não vai saber se esse vício aqui ele é pré-existente, se foi mau uso, se foi falta de revisão, se na verdade você fez uma troca de uma peça errada. Então ele precisa que um técnico analise isso para ele. E aí ele determina uma perícia. Determinada a perícia, as duas partes vão ter um prazo para apresentar quesitos periciais. O que são quesitos periciais? São perguntas. São perguntas que as partes vão fazer para que o perito responda, de forma que esclareça o que ocorreu naquele caso. As perguntas vão ser direcionadas, vão ser tendenciosas? Claro que sim. Observe, quem está fazendo as perguntas são as partes. E as partes, claro, que vão fazer perguntas que provem o que elas estão alegando. Então, as perguntas são, sim, tendenciosas. O que elas não podem é responder. Eu não posso fazer uma pergunta já respondendo, mas as minhas perguntas são, sim, tendenciosas. Fora isso, as partes vão apresentar testemunhas, mas o juiz também pode fazer os questionamentos dele. O perito vai pegar tudo isso, mais os documentos, vai analisar tudo. E quando ele for fazer o laudo pericial dele, ele vai fazer a revisão todinha dele do caso, analisando os documentos, colocando a opinião dele, colocando a conclusão. E depois ele vai responder todas as perguntas do juiz e das partes. Por quê? Porque ele tem que esclarecer todas as dúvidas de todas as pessoas daquele processo. Recebido esse laudo, o juiz vai oportunizar a todas as pessoas daquele processo que elas falem sobre esse laudo. E aí as partes vão ter duas escolhas. Ou elas vão falar sobre o laudo, dizendo se concordam ou se não concordam, ou elas podem oferecer quesitos complementares, que é isso que Didier está dizendo aqui. Ele está dizendo que, recebido o processo, caso ainda fique alguma dúvida, ou caso ainda haja necessário esclarecer um pouquinho mais alguma coisa, nós podemos oferecer novas perguntas. E aí o perito vai novamente responder essas perguntas e depois o juiz vai abrir prazo para a gente falar se concorda, se não concorda, ou qual é a nossa posição em relação a esse laudo pericial. Entenderam? E aí depois disso tudo, o juiz vai analisar e vai prover o julgamento de valor dele. Entenderam? A gente volta no próximo bloco para conversar mais um pouquinho.